Boa noite. A chuva de janeiro já fez com que 66 municípios mineiros decretassem situação de emergência. Em todo o estado, são mais de 16 mil pessoas desalojadas e desabrigadas. No Pontal do Triângulo, a chuva causa prejuízos aos motoristas. Na BR-365, entre Santa Vitória e o distrito de Chaveslândia, parte da rodovia foi interditada depois que um córrego transbordou. A erosão atingiu uma grande área. Metade da pista no sentido Santa Vitória-Chaveslândia está interditada. A Polícia Rodoviária reforçou o trabalho no local, garantindo que a sinalização seja respeitada. Diariamente, cerca de 6 mil veículos passam por aqui. A avaliação oficial do tamanho do problema será feita por um engenheiro do DENIT. O buraco chega a atingir 2,5 metros de profundidade e a força das águas desmanchou um acostamento numa extensão de aproximadamente 50 metros. Tem que ter muita cautela, muito cuidado, né? Porque senão poderá até provocar algum acidente, alguma tragédia. Tenho família, 3 filhos, então estou sempre passando nessa pista aqui pelo menos uma vez por mês e é difícil. Na zona rural do Pontal do Triângulo Mineiro, mais transtornos. Nessa região, conhecida como 7 Placas, que fica a 20 quilômetros de Ituiutaba, chove praticamente há um mês diariamente. E por causa de toda essa lama, o risco de atolar é grande e alguns motoristas chegam a ficar até 12 horas à espera de socorro. Pegando o resto de entulho para tampar os buracos, para socorrer o povo, essas granjas, né, que dá muito trabalho. É todo santo dia, não é chuva, de noite é de dia, nós está aí nessa chuvarada aí nesse barro. A situação é ainda pior para os motociclistas. Passou o caminhão de porco ali, escorreguei e caí. São quase 100 quilômetros. A estrada liga Ituiutaba a Campina Verde e Prata. E seu Sebastião não desiste. Percorre com dificuldade a estrada que foi engolida pela lama. Um caminho difícil que o aposentado terá que enfrentar para chegar em casa. E entre um desvio e outro, foi obrigado até a parar para tirar um pouco da sujeira antes de seguir viagem. Vai lá, trabalho, chegar até lá. Tem outro desvio ali que é pior. A Polícia Rodoviária informou que continuará dando apoio na BR-365 até que o trecho seja liberado pelo DENIT. Vamos saber agora da previsão do tempo para esta quinta-feira. Uma frente fria ainda provoca pancadas de chuva em várias regiões. E não estão descartadas as de maior intensidade no Triângulo Alto Paranaíba e também no centro-oeste do estado. A mínima prevista amanhã para Ibiá é de 19 graus, com a umidade relativa do ar na casa dos 98%. Mínima de 20 em Bambuí. Já a máxima não passa de 25 graus em Gurinhatã e 27 em Carneirinho, onde a umidade fica em 96%. Ituiutaba e Uberlândia recebem, a partir da semana que vem, a Força Tarefa de Combate à Dengue. O programa de controle da doença reúne Governo de Minas, Exército, Aeronáutica, Ministério da Saúde, prefeituras, instituições privadas e a população. A Força Tarefa conta também com o Dengue Móvel, que é um caminhão que percorre bairros trocando entulhos recicláveis por material escolar. E o Dengômetro, que é instalado nos pontos de maior circulação de pessoas. E hoje foram divulgados o Lira de Uberaba e Divinópolis. A cidade do Centro-Oeste está em risco de epidemia da doença. O primeiro levantamento de índice rápido do Aedes aegypti do ano constatou que o índice de infestação no município é de 4,5%. Hoje, os trabalhos da Vigilância em Saúde foram intensificados. Os agentes visitaram casas nos bairros onde houve maior incidência de focos. No município do Triângulo, o índice de infestação de janeiro de 2011, em relação ao ano passado, continua o mesmo, 2,8%, um risco considerado de alerta. De toda a cidade, a região considerada de alto risco é a norte, que compreende 12 bairros, entre eles Jardim Triângulo e Morada do Sol. Nesta área, a incidência de focos é de 4,6%. Nestes locais, o trabalho já foi intensificado. A Força Tarefa de Combate à Dengue tem menos de 2 meses de atuação e já percorreu 14 municípios mineiros, entre eles Divinópolis. A polícia de Quartel-Geral, no Centro-Oeste, está à procura dos suspeitos de assaltar uma agência bancária na cidade. Segundo a polícia, 2 homens armados renderam funcionários e levaram R$22 mil em dinheiro, um televisor, além de pertences dos funcionários. A moto usada no crime foi abandonada na entrada da cidade.
11 pessoas foram presas hoje em Minas durante a Operação Mercúrio. Segundo o Ministério Público Estadual, os presos são suspeitos de aplicar golpes de empréstimo pela internet. Foram cumpridos mandados de prisão em Belo Horizonte, Mateus Leme, Santa Luzia e São José da Lapa, Uberlândia e em São Paulo. Os bens de todos os presos foram bloqueados e eles vão responder pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, a quadrilha pode ter dado um prejuízo de 10 milhões de reais. A Associação Brasileira de Normas Técnicas definiu regras que pretendem acabar com um problema na hora de comprar roupas infantis. As peças para bebês, crianças e pré-adolescentes agora terão que constar as medidas e não mais a idade. Selene confirma, quando precisa renovar o guarda-roupa dos filhos, não é nada fácil. Hoje em dia os tamanhos é bem diferenciado, né? Igual os meninos têm 6 e 8, se eu comprar tamanho 6 e 8, pode ter certeza que a troca não acerta. Então tem que levar para ver, geralmente é 12, 14. Nesta confecção são produzidas cerca de 3 mil peças infantis por mês. Segundo a proprietária, o tamanho de uma determinada roupa varia de uma fábrica para outra por causa dos moldes. Cada confecção utiliza uma modelagem e isso faz com que a peça final varie bastante de tamanho. Nós temos às vezes uma camiseta 8 de uma confecção que é diferente de uma camiseta tamanho 8 de outra confecção. Mas este problema está perto do fim. As fábricas terão 2 anos para atender às determinações sugeridas pela Associação Brasileira do Vestuário. A nova etiqueta terá que indicar medidas da criança. Informações sobre estatura, largura de ombro, comprimento da calça e largura da lateral entre as pernas e a cintura. O setor infantil contará com 24 tipos diferentes de medidas. Para mim vai ser bem melhor, porque eu tenho 2 crianças, né? E elas são da mesma idade, aí quando eu comprar vai ser tudo igual e já é tudo igual. Eu acho melhor. O setor espera, com o novo padrão, alavancar as vendas pela internet e reduzir o número de trocas. Vai ser muito bom, principalmente para as vendedoras, que não vai ter tanta troca, né? Porque uma criança que veste 8, o pai vem, leva o 10, leva o 12... e chega em casa não serve, tem que voltar, às vezes troca pelo 14. Então varia muito o tamanho hoje. As fábricas terão 2 anos para se adequar ao novo padrão. O uso de celular está proibido dentro das agências bancárias em Minas. Uma lei sancionada hoje pelo governador Antônio Anastasia também obriga a instalação de divisórias em frente aos caixas. As medidas pretendem combater assaltos conhecidos como saidinha de banco. Haverá multa para quem descumprir a legislação, que pode variar de R$ 2.000 a R$ 20.000. As mudanças entraram em vigor hoje. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a recomendação é que todos cumpram a lei, mas ressalta que é preciso a aprovação da Polícia Federal em relação às alterações nos planos de segurança de cada agência. Famílias do Centro-Oeste são beneficiadas com os títulos de propriedade de terra cedidos pelo governo, um documento que garante a casa própria. Da janela de casa, hoje seu Almir vê segurança. Ficava só aquela coisa assim, preocupado, que não tinha segurança do terreno da gente nem nada. A gente mora aqui, mas não tinha aquela segurança que é da gente. O imóvel foi construído no terreno do pai. Foram 14 anos sem um documento de posse. O título chegou em dezembro. Não foi fácil, mas hoje ele pode dizer com orgulho que é dono da casa em que vive com a família. Só alegria, tranquilidade, não tem preocupação. Assim, é uma coisa que é da gente agora, né? Não tem que preocupar. No ano passado, cerca de 1.500 pessoas foram beneficiadas com o título de propriedade no estado. O programa do Instituto de Terras oferece o documento gratuitamente. Mais que segurança, com ele o proprietário pode ter acesso a linhas de crédito e programas do governo. São as prefeituras que garantem aos interessados as informações necessárias e o requerimento de regulamentação das terras. Mais de 200 já estão cadastradas. Em São Gonçalo do Pará, os títulos foram entregues em mutirões. Já foram entregues 277 títulos. Eles foram feitos em 3 etapas, com a participação do secretário de Estado dentro do município. Agora, os proprietários devem procurar o cartório e regularizar a situação, registrando seus imóveis, né? Podem ser legitimadas terras na área urbana e na zona rural. Seu José Hamilton, que vive em uma comunidade de São Gonçalo do Pará, já está com tudo pronto. Ainda este mês vai procurar o cartório e começar a investir no que é dele.
registrando ele, a gente fica mais tranquilo. Pode fazer até umas reformas na casa sem receio nenhum, né? Porque antes a gente ficava com um pouco de medo, agora a gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que é dono. E por hoje é só. As notícias do Brasil e do mundo você confere logo mais no Jornal Nacional e no intervalo do Big Brother, os destaques do MGTV. Agora 7h29, a gente se despede com imagens ao vivo de Tuiutaba. Uma boa noite para você e até amanhã.